Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, esta manhã quero falar um pouco aqui a respeito da palavra de Deus, Isaías 55, versículo 6, 7 e 8, depois o versículo de número 11. Então, diz assim a palavra de Deus: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 11. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então aqui nós estamos diante da palavra de Deus, a qual vai falar sobre que Deus, Ele realmente quer e que as pessoas se convertam. Porque o que traz o homem, o alívio, é quando o homem se converte ao Senhor. Então, a instrução da palavra de Deus é que os homens se convertam. E que o homem maligno, deixe os seus caminhos, os seus pensamentos, a sua maldade, e vem para o Senhor, que compadecerá dele e compadecerá dela. Quando a Bíblia fala ou se refere ao homem no sentido de salvação, isso se refere tanto o homem quanto a mulher. Porque tanto o homem quanto a mulher precisa de ser salvo. Todos são pecadores. Portanto, quem cometeu o primeiro pecado se chama Eva. Então, por isso, a Bíblia, ela nos traz, Deus traz uma lição, uma recomendação para que os homens se convertem. Enquanto se pode achar, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que significa que enquanto o homem vive, ele tem a oportunidade de se arrepender. Porque enquanto nós vivemos, é a nossa oportunidade. Porque depois da morte, a Bíblia diz que não há mais oportunidade. A Bíblia diz que cessará a oportunidade. A Bíblia diz que depois da morte, quem está salvo, ele vai para o paraíso. E quem está condenado, ele vai para a perdição. Então, por isso que Deus quer que nós se salvamos, que nós aproveitamos a oportunidade. Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que significa isso, que é a nossa oportunidade é agora, se chama hoje. Enquanto nós estamos vivos, enquanto Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja, diz a Bíblia que é a nossa vez, é a nossa oportunidade, de que nós podemos então buscar o Senhor enquanto se pode achar, certo? Por quê? Porque ainda Jesus não veio para arrebatar os salvos. Por isso é a oportunidade que nós temos de buscar o Senhor enquanto Ele não veio. Enquanto Jesus não manifestou para buscar o salvo, é a oportunidade de que nós podemos buscar Ele para que podemos estar pronto para o dia do arrebatamento. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Tá vendo? Então o que Deus está falando? Deus deixa o seu pecado, deixa a sua maldade, deixa a tua incredulidade, deixa a tua idolatria, o teu mau pensamento, e converta a mim, que você vive uma vida má,
Então você precisa se converter enquanto se pode achar a oportunidade. Entendeu? Depois disse, aí o Senhor disse assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, o pensamento de Deus é um pensamento. E o pensamento do homem ímpio, pecador, é outro pensamento. Enquanto Deus pensa em salvar o homem pecador pensa em pecar e fazer mal. Então Deus disse assim que os pensamentos de Deus não é o pensamento do pecador. O homem só começa a pensar igual a Deus a partir do momento que ele se entrega, que ele se converte, que ele abandona o mal, o pecado, e ele é cheio de Deus, do Espírito Santo. Então ele começa a pensar igual a Deus. Por quê? Porque ele vai querer estar baseado na palavra. Isto é, se converter e estiver na palavra, porque senão não vai pensar igual a Deus. O homem só pensa igual a Deus se ele se converter de verdade. Ele dá o rosto à tapa pela verdade. Então ele se converteu ao Senhor, senão não. Então Deus está falando que você pensa diferente de mim. O meu pensamento é um, o seu pensamento é outro. Então o pensamento de Deus não é como o pensamento do homem, nem o do homem como o de Deus. Porque é diferente. Depois diz assim, ó. Os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, porque o caminho de Deus é um e o caminho do homem é outro. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Por quê? Que o caminho do homem não é igual ao caminho de Deus. Porque o caminho do homem pecador, ele permanece pecando, permanece no pecado. E Deus é santo. Deus quer que o pecador se arrependa e venha, para que ele ande no caminho de Deus. Porque o caminho do homem pecador é diferente do caminho de Deus. Enquanto o homem é pecador e vive pecando, Deus é santo para sempre. Por isso Deus quer que o homem venha, se arrependa e entra para o caminho de Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho. Por isso o caminho de Deus não é igual ao caminho dos homens. O pensamento de Deus não é igual ao pensamento dos homens. Por isso Deus, ele fala conosco para que haja arrependimento enquanto vivemos aqui. Porque depois da morte segue a juízo. Então a Bíblia deixa clara. Aí diz Deus assim ainda: assim será a palavra que sairá da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Veja o que Deus está falando aqui. Deus está falando o seguinte: a minha palavra não volta para mim vazia. A minha palavra tem um efeito. Entende uma coisa, aqui essa palavra tem dois efeitos. O primeiro efeito é o efeito que o homem possa se arrepender e ser salvo. Então não volta vazia. O segundo efeito é que Deus, diante dessa palavra, ela não volta para Deus vazia, ainda que o homem não recebe. Por quê? Porque essa palavra será testemunha diante do homem pecador que não se arrependeu no juízo. No juízo, sim. Claro que é. Se ela não volta vazia para Deus, duas coisas acontecem: ou nós somos alcançados por ela, ou nós somos condenados por ela. Está entendendo bem? A palavra de Deus diz que ela não voltará para ele vazia, antes ela vai fazer algo que apraz e para que Deus enviou. Para que Deus enviou a palavra? Deus envia a palavra para nos salvar. Deus envia a palavra para nos alcançar. Deus envia a palavra para nós arrepender. Deus envia a palavra para que nós tenhamos a oportunidade de buscar enquanto se pode achar.
Se nós entrar por essa razão aqui, então, bem-aventurados sois. Só que, se nós não receber essa palavra, não basear nela, não entender ela, não receber ela, não entrar por ela, o que vai acontecer? No juízo, essa palavra será contra nós. Vai ser contra nós por quê? Porque Deus deu a palavra e nós não recebeu. Então é isso que vai acontecer para quem não recebe a palavra. Para o homem que, como diz a Bíblia, que deixa o homem ir para o seu caminho e o homem maligno os seus maus pensamentos, e se converta ao Senhor, que o Senhor compadecerá deles. Ou seja, Deus o perdoará se o homem arrepender. É isso que a Bíblia está falando aqui. O pecador deve buscar a Deus enquanto está em vigor a sua promessa de ouvi-los. O tempo para se receber a salvação aqui tem limite. Chegará um dia em que ele não será achado. Hebreus 3, versículos 7 a 11. Está vendo aí? Tem limite aqui? Tem, claro. Enquanto o homem vive e Jesus não veio, é o limite. Por que é o limite? Enquanto Jesus não veio e o homem vive. Porque enquanto o homem vive, ele tem a condição de se arrepender. Porque a palavra está aí. Então, quem está falando que o pecador deve buscar a Deus enquanto a palavra de arrependimento está em vigor, ou seja, enquanto Jesus não veio para tirar o salvo. E aí está em vigor por quê? Porque a palavra está nas nossas mãos e nós podemos buscar a Deus através da palavra. Então, é o que a Bíblia nos mostra. Porque está falando que existe limite e chegará um dia em que eles não será achado. Ele não será achado, ou seja, não conseguirá mais achar a Deus. Não consegue achar mais Jesus. Não consegue mais achar o Espírito Santo. Por quê? Porque o tempo acabou, o tempo findou. Tem tempo. A expressão limite aqui significa que tem um tempo. Significa que nós estamos vivendo chamado o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo em que nós estamos vivos e é o tempo ainda que não deu o arrebatamento da igreja. Enquanto nós estamos aqui, Jesus não voltou, se chama o tempo da graça ou dispensação da graça, que um dia terminará. Por esse motivo é que está falando isso, que tem limite. O limite é o tempo que se termina. O limite é o tempo que o homem morre e o limite é o tempo que se dá o arrebatamento da igreja. Por isso é necessário que nós venhamos enquanto há tempo e busca a Deus. Então é a palavra de hoje. Você possa entender. E se você quiser inscrever no canal, inscreva, dá o teu like, compartilhe o vídeo. E o meu abraço e até o próximo vídeo.